Shalom Aleichem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Estamos de volta com os vídeos da sabedoria da Kabbalah, trazendo luz para a consciência humana, para o canal A Luz da Kabbalah no YouTube, para a página no YouTube, A Luz da Kabbalah, e para a página no Instagram, certo? A nossa ideia, né, a Luz da Kabbalah, é de proporcionar para você um crescimento espiritual, um crescimento, vamos dizer assim, evoluir na vida, sair de um canto, não fisicamente, sair de uma crença, né, que é comum a todos, e você sair daquela caixinha, sair daquele curral, sair daquele âmbito e você crer, né, em algo mais refinado. A Kabbalah, ela tem essa finalidade de fazer você evoluir mesmo estando nesse plano aqui. Entender isso através da Kabbalah é o maior presente, né? É a maior recompensa que nós temos. Nós estamos comprando livros, fazendo cursos, aprendendo todos os dias alguma coisa com os livros que falam de Kabbalah, e esses livros são judaicos, é claro. Nesse vídeo eu vou falar sobre, responder duas perguntas. A primeira é o que é a Kabbalah. É bem simples, todo mundo sabe já de cara o que é a Kabbalah, né? Tem sentidos mais profundos, mas eu vou tentar aqui mais profundo, mas eu vou tentar aqui ser bem resumido nessa questão do que é a Kabbalah, certo? A segunda parte do vídeo, ele pode gerar até mais vídeos, dois ou três a mais, que eu vou falar sobre para que serve a Kabbalah, né? É uma importância muito grande você entender para que serve a Kabbalah, certo? Serve para todo ser humano, de cara. Serve para todas as pessoas, seja ela religiosa ou não, seja agnóstica, seja ateia, não importa, né? A pessoa que se encontra, né, com a filosofia religião, aliás, com a filosofia cabalista, vamos dizer assim, ela tem que saber para que a Kabbalah serve, o que vai mudar em sua vida. Então, essa segunda resposta, essa pergunta e a resposta, vai gerar, acho que um segundo vídeo ou um terceiro vídeo, tá bom? Depois desse aqui do primeiro, tá certo? Então vamos, antes de começar, peço para que vocês possam se inscrever no canal, dar o like, dar o joinha e comentar, tá certo? Para que a gente possa ter um engajamento bom, tá certo? Eu passei uns dias sem gravar, mas vou retomar agora, semanalmente, 1 ou 2 vídeos por semana, para a gente abrir mais o espaço, tá certo? Então vamos lá. O que é Kabbalah, né? O que é Kabbalah ou Kabbalah? É a mesma Kabbalah, certo? Kabbalah é a mesma coisa, e esse termo, certo? Literalmente falando, né, da palavra, significa recepção, aceitação, tradição, ou aquilo que é recebido. Isso é Kabbalah no seu nível mais simples. Explicar o que é a filosofia Kabbalah, né, da onde ela veio, né? Ela veio de uma interpretação de 4 níveis da Torá. Também é chamada pela Hassidut, ou não racídicos, né, do movimento Rabat, de alma da Torá, né? Ou seja, o interior da Torá é Kabbalah, tá certo? Quando você lê a Torá, tem livros que vai ensinar você a ler a Torá em 4 níveis diferentes de interpretações: o Pshá, o Remesh, o Drash e o Sod. São esses 4 níveis que formam o entendimento da Torá, passando por seu lado esotérico, que é chamado de Kabbalah. Então, a Torá, ela é uma roupagem, ela veste a Kabbalah em 4 níveis diferentes, tá certo? Alguns rabinos, algumas filosofias dentro do judaísmo, crer de que no princípio a Kabbalah era para todo mundo. Como o templo foi destruído, né, a ligação com o Criador ficou um pouco difícil, né, às vezes até impossível, né, no decorrer dos anos, e aí isso era praticamente ocultado, né, das pessoas mais comuns, e ficava só entre os rabinos e um grupo seleto de judeus. Então a Kabbalah é a mística judaica, ela é a alma da Torá, e ela é a tradição judaica, certo? Que está, vamos dizer assim, desde os primórdios até os dias de hoje. Há algumas controvérsias que falam que a Kabbalah só surgiu no século XV, né? Mas a maioria acredita que ela existiu sempre, desde Adão,
até os dias de hoje, né? O grande patriarca Abraham era um cabalista e muitas pessoas também eram cabalistas, tá certo? Então, a questão de você aprender, entender esse ponto fundamental do o que é a Kabbalah é muito importante para você continuar os estudos sabendo, vamos dizer assim, a fonte, a raiz, da onde veio, quem criou, como se estuda, como começa a estudar a Kabbalah, tá certo? Agora vamos para outra pergunta e resposta, tá certo? Que a gente formulou, tá bom? Para que serve a Kabbalah, tá certo? Para que serve a Kabbalah? Eu estudei Kabbalah muito tempo, né, no início dos meus estudos, de uma maneira muito, vamos dizer assim, jogada, mas um desejo grande, né, nasceu na minha alma quando eu comecei a ver o judaísmo, a ler coisas judaicas, ler a própria Torá, ler vários comentários da Torá, o romance, as porções semanais da Torá, o Midrash e muita coisa. Eu comecei a estudar e a buscar a Kabbalah e às vezes me sentia tão vazio que não tinha, vamos dizer assim, gozo de procurar, né, estudar no outro dia, porque parecia que não ficava nada, né, porque eu estava estudando ela só por um desejo inconsciente da minha alma e até então não tinha, vamos dizer assim, entendimento para que a Kabbalah servia, isso bem no princípio, né? Isso todo mundo passa por essa questão de você iniciar um estudo e vem aquela dificuldade inicial, né? Segundo Nahman de Breslev, ele fala que isso o próprio Criador coloca em você quando você vai, vamos dizer assim, buscar o espiritual, buscar o Criador, né? Ele coloca um empecilhozinho lá no inconsciente, na sua alma, e você tem aquela resistência, e muitos, quando tem essa resistência, né, inconscientemente, recoa e não continua. Eu insistia, sempre insistia a ler Kabbalah, e até que um dia a leitura que eu tinha feito chegou, ficou presente, e a cada dia que a gente estuda Kabbalah, você aprende algo novo e consegue botar em prática, seja ela em qualquer nível da vida. Então, a pergunta, para que serve a Kabbalah, certo? Primeiramente, a primeira coisa que ela vai mudar, ou tem que mudar, se o seu desejo for um desejo correto, sincero, se você tiver um estudo com kavanar, com intenção certa, não a intenção do coração, porque toda intenção é do coração. Agora a intenção tem que ser certa, kavanar tem que ser a intenção correta, sem egoísmo, sem você querer ali, vamos dizer assim, eu vou estudar Kabbalah para isso, mas no fundo eu quero para isso. Isso não acontece. O mundo, o universo, o Criador, ele sabe de tudo, e às vezes você, mesmo estudando, você vai ter que, vamos dizer assim, entender, né, o que é Kavaná, a intenção certa e correta do coração. Então, assim, eu lendo esses dias sobre os nossos costumes, né, ou seja, aquilo que é comum na sociedade, o senso comum. O que é isso? É tudo aquilo que já está impregnado, que foi pregado, que impregnou através de um mito da religião, da política, da filosofia, que isso é dessa maneira e ninguém critica e ninguém muda, tá certo? Aí lá vem um crítico e pergunta o porquê daquilo ali. E aqueles que estão enraizados no senso comum vão achar aquilo uma aberração. Nossa, você está criticando isso? Não pode, você não pode fazer isso. Quem é você para fazer isso, se isso já vem de muita tradição, de muito tempo, e você agora vai vir com essa história de que isso está errado? Ou seja, o senso comum é tudo aquilo que foi falado, ensinado, que todo mundo hoje em dia crê igual, acredita que acontece, tá certo? Um exemplo comum bem religioso, né? Bem religioso, hoje já está menos, porque a filosofia, a psicologia, né, algumas pessoas têm lido coisas novas mesmo dentro da religião e não faz mais isso. O que é senso comum nessa questão? Quando você vai fazer uma prova, vai fazer algo que está fora, vamos dizer assim, do seu poder 100%, ou seja, você
estudou, vai ter que fazer, mas ele não está preparado e você pede ajuda ao ser divino e você não consegue, você se emocionou, você teve medo, você não conseguiu, estudou muito, mas não conseguiu. E aí, se você conseguir, você vai aderir isso ao Criador, a Deus, é claro. E se você não conseguir, você vai aderir isso às forças estranhas, como o diabo, que é o grande, vamos dizer assim, não é que a Cabala veja isso, mas dentro do senso comum, o diabo, o Satã, é o grande arqui-inimigo rival do Criador. Ele briga, né, pelas almas dos seres humanos. Ele briga pela minha alma, pela sua e por todas as almas que estão aqui. Ele fica cara a cara com o Criador e as suas forças são medidas todos os dias. E que tudo que eu vou fazer que der errado é o capiroto, é o diabo, tá certo? E se der errado, é o Criador. Se der certo, é o Criador. Então, assim, isso é um senso comum. A Cabala, ela serve com uma pergunta, né? A resposta e a pergunta vai ser nesse vídeo respondida nessa questão, né? Ela serve para você sair do senso comum, pensar fora da caixinha e entender de que eu sou um ser emocional. E quando eu estou diante de um problema, seja ele qual for, físico, espiritual, força, certo? Vai surgir emoções e aquilo vai me dominar, certo? Nós temos, dentro da Kabbalah, nós temos a árvore da vida chamada Etz Haim, certo? E lá tem um esquema muito bom, muito profundo, que às vezes fica difícil para quem não está estudando Kabbalah há muito tempo. Mas para quem começou agora, você pode buscar o estudo da árvore Etz Haim, a árvore da vida, a árvore Sefirot, que vai ter 10 Sefirot, tá certo? Dentro dessas 10 existe 3, que é referente à nossa parte psíquica, tá certo? A nossa parte mental, que simboliza pensamento, fala e ação, tá certo? As outras 7 Sefirot simboliza as nossas emoções. Aonde eu quero chegar? Que às vezes o que nos impede de conseguir uma coisa, ou aquilo que nos faz alcançar, não está totalmente ligado ao Criador e nem a essa força que criaram, que se chama Satã, que não está ligada a nenhuma das duas. Eles não, vamos dizer assim, se metem em nossas vidas. O que nos faz ir adiante ou nos parar em um projeto são as emoções, certo? Que às vezes nós não controlamos. Dentro da psicologia, dentro da Cabala, existe meditações, existe terapia de você estar ali, autoconhecimento, né? Sobre autoconhecimento. Não é autoajuda, é autoconhecimento. Eu conhecendo, né? Ou me conhecendo, vou saber de onde vêm essas minhas emoções que me fazem frustrar em alguns projetos, em alguns planos, né? Um relacionamento com um amigo, com a empresa, em lançar alguma coisa e não dar certo, não saber lidar com as frustrações da vida, isso também é emoção. Então, assim, isso no passado era chamado de demônios, de possessão, certo? Então, isso é um senso comum. O que é que a Cabala fala nessa questão? É que a culpa, a preocupação, medo, inveja, raiva, ansiedade, ciúme, vergonha, timidez, ira, tudo isso são emoções que fazem parte de mim, certo? E quando eu rejeito essas emoções, aí sim, elas ficam poderosas, me dominam, me possessam porque eu não as conheço e quando elas aparecem, eu as rejeito. Então isso se transforma num poder diabólico, mas que não vem desse ser criado, desse mito criado, vem de mim mesmo. Então, a Cabala vai fazer você entender isso, né? Que você é um ser emocional e psíquico. Segundo a Cabala, quando você estudava a árvore da vida, Etz Haim, você pode sim controlar pensamento, fala e ação, mas não pode controlar as emoções. E aí, o que a gente faz? Eu, estudando, vendo algumas coisas, ligando as emoções com a questão mental, eu creio que quando você conserta, alinha
as emoções, entende de que são suas, que não são de uma força aleatória fora de você, são suas, você começa o autoaperfeiçoamento, você começa o autoconhecimento e você consegue, vamos dizer assim, entender que ali é você, né? Que você é suas emoções, que você é seus pensamentos. Então, se você alinha as emoções, você vai ter, sim, mais poder de controlar a fala, as emoções e a ação. Se você não tem esse controle, eu acho que tudo fica sem controle. Você perde o controle. Então, para resumir o vídeo, né? Para que a Cabala serve dentro do senso comum, esse primeiro vídeo, né? Fiz esse vídeo falando sobre o que é a Kabbalah e agora explicando sobre isso, né? Para que ela serve? Ela serve para você sair dessas crenças que colocaram em nós, de que nós somos, vamos dizer assim, uma marionete, que somos jogadas de um lado pelo diabo e do outro pelo Criador. Dentro da Kabbalah não existe essa briga. Eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui com uma missão de crescer, de evoluir, de buscar, vamos dizer assim, conhecer a minha essência. E dentro da Kabbalah, a Kabbalah serve para isso, para mim me conhecer, né, e entender de que eu sou um ser mental e emocional, e eu controlando isso tudo, né, que seria um presente muito grande. Eu acho que tudo na vida da gente acontece por essas vias, através de emoções, pensamentos e fala. Você perde um negócio porque você não teve a emoção certa na hora certa, você não falou o que deveria falar e você não agiu, né? Não teve uma ação certa. Então, tudo gira em torno dessas 10 sefirot que chamamos de intelecto e emoção. Tem intelecto, vamos dizer assim, comum, do senso comum, saia dele. Seja um crítico, mas não um crítico chato que você não vai trazer nenhuma criatividade, você só critica, mas não quer crescer. Também vai ter também a questão do senso crítico, aliás, senso comum nas emoções, certo? Que você não pode controlar, que você tem que ter raiva. Sim, temos que ter, mas o autoconhecimento, você ter isso em sua mente, você pode controlar, ou começar um trabalho de controlar as emoções, você vai trazer luz para a sua vida, para o seu corpo. Você vai deixar de ter várias doenças porque você controla, ou então você tem emoções boas. Você nunca vai deixar, vamos dizer assim, de ter uma emoção negativa, mas quando vir você vai ter, vamos dizer assim, um controle. Opa, aqui é uma emoção que eu não posso ter, ela me, vamos dizer assim, ela me traz fogo, a raiva me traz queimação para a minha vida, me traz, vamos dizer assim, algo de ruim. Então eu vou controlar mais a raiva, eu vou lidar com ela de modo melhor. Então assim, quando você entende que você tem esse sentimento e que são seus, você não vai rejeitar, você não vai projetar no outro, você vai trabalhar esse seu sentimento que faz parte de uma caminhada dentro da Kabbalah de evolução. Então a Kabbalah, nesse vídeo ficou claro, que serve para você sair do senso comum, certo? Sobre as nossas emoções e o intelecto, Deus e o diabo. Você ficou ciente de que tem você tem, vamos dizer assim, o que fazer, e não é uma marionete jogada nessas crendices, né, de que tudo é preto no branco, de que tudo é céu, inferno, Deus e diabo, e esquece o nosso poder, a nossa liberdade nesse âmbito aqui dentro de Malhut, tá certo? Então, o próximo vídeo vamos falar sobre outro senso comum dentro da sociedade, e a Kabbalah vai, vamos dizer assim, não vai destruir, mas vai explicar para você como tudo funciona. Então, antes de terminar o vídeo, vocês possam ir no canal, compartilhar, curtir e dar o joinha para a gente fortalecer. Shalom Aleichem e até mais. Até a próxima.